Pessoal, agora que a reforma da Previdência ela foi aprovada no primeiro turno, vai ser possivelmente aprovada no segundo turno, nós temos que começar a discutir o que vai vir após a aprovação da reforma da Previdência. E é bem possível que o próximo passo seja uma reforma tributária. E aí eu gostaria de apresentar para vocês a última reportagem que eu acho pertinente dessa revista Veja, do Sérgio Moro, que foi a revista Veja da semana passada. Eu já mostrei para vocês a capa da reportagem, onde fala do Moro. Eu já também apresentei para vocês a reportagem sobre a divisão da direita, sobre aqueles que são os extremistas de direita que apoiam o governo Bolsonaro. E aqui tem uma outra reportagem sobre a revolução nos impostos. Quem assina essa reportagem é o Machado da Costa. Essa é uma reportagem bem interessante também, porque mostra como que vai ser a reforma tributária, ou alguns planos, algo mais embrionário do que vai acontecer na reforma tributária. Então já começa até mesmo a ser discutido aqui, né? Na parte, no subtítulo aqui da reportagem você tem, né? Depois da Previdência, o Congresso vai apreciar o projeto da reforma tributária, que promete acabar com a guerra fiscal entre os estados e simplificar a cobrança de taxas. Então o que o governo quer fazer? O governo, essa proposta, que ela é uma proposta do Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, e também do economista Bernard Api. Então eles estão desenvolvendo essa proposta. E o que eles querem fazer? Eles querem unificar todos os impostos em um único imposto e mudar a forma de cobrança da tributação. E você vai ver que isso vai ter desdobramentos tributários para vários países e pode prejudicar sim áreas mais pobres do nosso país. Mas vamos ler a reportagem para que você possa entender. Eu destaquei alguns trechos aqui da reportagem que são interessantes. O plano de Rossi e Api é unir o ISS e o ICMS, que é o encargo estadual incidente sobre mercadorias e serviços, as taxas federais PIS, COFINS e Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI. Assim, por sigla, elas se transformariam em um único tributo, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Então, é aquilo que já está sendo muito discutido, aquele imposto único, você vai pegar vários impostos, vai concentrar em um único, formando assim o imposto único. Isso parece que é bom, né? Vamos unificar todos os impostos, só que há um enorme problema em decorrência disso. Aqui, ó. E mais, o novo encargo deixará de ser cobrado na origem, ele passará para o destino do produto. Então, o que acontece? Hoje, um produto, onde ele é produzido? Ele é produzido em São Paulo, ele é produzido em Campinas, ele é produzido em Ribeirão Preto, ele é produzido em Santos, ele é produzido em Uberaba, em Minas Gerais, ele é produzido no Rio Grande do Sul, ele é produzido em Chapecó, ele é produzido em Feira de Santana, ele é produzido em Manaus. Então, a partir da origem desse produto, onde ele é produzido, você vai ter a incidência de um imposto. Só que isso vai mudar a partir da proposta, né, que está sendo aqui desenvolvida pelo deputado o Baleia Rossi. Está aqui com o Baleia Rossi? Está com o Baleia Rossi, né? Que é o filho do Wagner Rossi. O Wagner Rossi, se você não lembra, ele foi ministro do governo Lula. Então aqui, ó. E mais, o novo encargo deixará de ser cobrado na origem e ele passará para o destino do produto. Tal mudança traz embutido um potencial transformador para a economia nacional. Significa que se hoje uma empresa recebe um desconto em seus impostos para produzir em determinado local, ele perderá essa isenção, pois o tributo será cobrado do cliente final. E aquilo que você está pensando, de fato, vai acontecer. Porque alguns estados, eles fazem algumas isenções fiscais, isenções de impostos, tributos, para atrair empresas, para atrair fábricas, para atrair usinas, para atrair indústrias para aquelas regiões. E assim eles conseguem desenvolver aquela região, desenvolver aquela área, geram empregos e principalmente consegue fixar as pessoas naquela região. Então, se você, por exemplo, começa a ter emprego no Nordeste, você não precisa fazer com que o nordestino migre para São Paulo para ter emprego em São Paulo. Você consegue fixar as pessoas nas suas regiões. Então, há uma questão social também disso. Porque quando você migra para uma outra região, mesmo que seja dentro de um país, você também tem aquele sentimento aquele preconceito, aquela xenofobia, podemos dizer assim. Porque você sofre preconceito, é uma pessoa de uma outra cidade, de uma outra região, de uma outra cultura, uma outra língua, um outro aspecto físico, e isso acaba causando um enorme preconceito. Só que quando você tem esses programas de incentivo para atrair empresas, indústrias, enfim, fábricas, você consegue gerar postos de trabalho, você consegue desenvolver a economia local e você fixa as pessoas naquela área.
Porque não é só aquela indústria, não é só aquela fábrica, não é só aquela usina. As pessoas começam a ganhar mais dinheiro, elas se fixam e elas começam a gastar dinheiro. Então, por conta daquela usina, por conta daquela fábrica, você começa a girar toda uma economia local. Por isso que o João Dória ficou tão preocupado quando foi falado que a Ford iria fechar as portas em São Bernardo do Campo. Ford ou Volkswagen, agora já não me lembro mais. E o que iria acontecer? Com o fechamento dessa fábrica, além dos funcionários que iriam ser mandados embora, aqueles postos de trabalho que seriam fechados, nós temos os chamados empregos indiretos, que são oriundos daquela atividade, porque você tem uma atividade econômica naquela área e isso vai ser isso acaba puxando e desenvolvendo comércio local e outras atividades. Então isso mesmo que você está pensando, a Zona Franca de Manaus, ela praticamente deixaria de existir porque ela perderia o sentido. Para que eu vou ter produzir em Manaus, sendo que o meu grande parte do meu mercado consumidor está na região sudeste? Então eu fecho as minhas fábricas, que elas já estão fechando em Manaus, não está sendo mais tão atrativo assim. Então eu fecho as minhas fábricas na Zona Franca de Manaus e eu abro minha fábrica na região sudeste, perto dos meus consumidores, porque assim eu consigo baratear meus custos logísticos. Eu acabo fechando postos de trabalho numa região e abro postos em outra. Vai ser bom isso é bom para essa região que a fábrica vai abrir? Claro, mas é muito ruim para essas outras regiões, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, que vai acabar fechando. E isso vai causar um imbróglio muito grande. Porque Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita... isso aqui. Antes disso. A proposta agradou aos governos do Sul e Sudeste, claro, porque uma grande parte do mercado consumidor brasileiro está na região Sul e na região Sudeste. Então isso iria acabar atraindo novas empresas, novas fábricas para a região Sul e Sudeste e iria gerar emprego. Então aqui, essa linha de impostos sobre o valor agregado, chamada de reforma de IBS, está na direção certa, diz o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. Claro, obviamente, né, porque isso tende a beneficiar muito mais São Paulo, que é uma região mais desenvolvida. Contudo, no cenário polarizado que se tem hoje no país, se um grupo de líderes é favorável, quase que automaticamente outra contra. Isso é uma grande estupidez que a Veja falou. Não é porque o ambiente é polarizado, polarização do país, que nós estamos criticando esse termo. Como que nosso país é polarizado, sendo que nós temos uma quantidade muito grande de partidos? A nossa última eleição, nós tivemos uma quantidade grande de candidatos que poderiam vencer. Temos grupos, pessoas discutindo pontos de vista diferentes. Nosso país não está polarizado. As pessoas elas não têm um conhecimento político, elas não sabem como discutir política. Mas é uma grande tolice falar que o nosso país está polarizado. E é óbvio que as pessoas vão se opor. Se eu vou ficar prejudicado por conta dessa ação, eu vou me opor, obviamente. Eu tenho que defender os interesses do meu estado, da minha região. Isso que a Veja falou foi uma grande besteira, que com tudo no cenário polarizado que se tem hoje, se um grupo de líderes é favorável, quase que automaticamente o outro é contra. É claro que eu vou ser contra. Isso vai prejudicar o meu estado, pô. Mas fazer o quê? Governadores do Nordeste já vem deixando cristalino que não embarcam nessa reforma de jeito que ela está, porque, claro, vai prejudicar essas regiões, porque elas dão incentivos para que as indústrias do ramo automobilístico, Zona Franca de Manaus, existam. Caso contrário, essas indústrias, essas fábricas, essas usinas, essas empresas vão sair e vão deixar postos de trabalho. Olha só, Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita Federal do governo Fernando Henrique Cardoso, engrossa o coro das críticas. Como explicar aos quase 100 mil trabalhadores da Zona Franca de Manaus que eles ficarão sem emprego? Olha só o que você acaba provocando. É um impacto social muito grande. Pergunta, de fato, Zona Franca não farão sentido depois das mudanças. Wilson Lima, governador do Amazonas, rejeita tanto o projeto que criou um comitê para apoiar deputados contrários a ele. Não temos como abrir mão da Zona Franca, em nenhuma circunstância garante. Mas o que acontece? O capital ele tende a se concentrar. O Marx fala isso. Então o capital ele tende à concentração. Então as grandes empresas vão comprando empresas menores, o dinheiro ele vai se concentrando, porque é um movimento natural do capital. E o Adam Smith ele fala da mão invisível, ou seja, o mercado ele vai fazendo aquilo que ele quer, aquilo que melhor o agrada, e depois há uma mão invisível que vai regulando o mercado. Então o que acontece? Se eu tenho mais consumidores na região sul e na região sudeste, é óbvio que as empresas elas vão se deslocar da região norte e da região nordeste para a região sul e para a região sudeste. Porque o capital ele tende a se concentrar e depois a mão invisível vai regular tudo. Mas qual é a função do governo? O governo ele age como sendo um elemento regulador dessa ação.
ou seja, para evitar essa concentração, porque se dependesse do mercado, ele iria acabar se concentrando mais na região sul e na região sudeste. Tanto que perceba que esse novo imposto, essa proposta de reforma tributária, ela é muito atraente para os estados da região sul e da região sudeste, porque sem essas zonas francas de Manaus, sem esses incentivos locais que os governos eles estabelecem, você tira o incentivo de ter uma fábrica, de ter uma usina, uma empresa na região norte, na região nordeste. Então não compensa eu manter uma indústria lá, sendo que o meu cliente ele está na sua maior parte na região sudeste. Então eu retiro a minha indústria da região norte e coloco na região sudeste. Gera empregos na região sudeste, mas eu acabo causando um problema econômico, social muito sério nessas outras regiões. Mas é isso que nós iremos possivelmente enfrentar nos próximos meses, aí nas próximas semanas, quando começar a ser discutida a reforma tributária. E nós vamos discutir isso aqui no canal do Professor Leonardo, sempre com muita calma, sem qualquer tipo de fanatismo e também evitando ao máximo aquelas tolas militâncias políticas, porque aqui no nosso canal nós não somos um canal de militância política. Se você gostou desse assunto, é importante que você compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas aqui para a nossa corrente do canal do Professor Leonardo. E lembre-se, me siga no Twitter, @profileo_oficial, vai estar aqui nos comentários.